Bom, vamos dar início. Só respondendo, Fabiano, eu vi você mostrando aqui a questão lá do Lísias. Quando você clicou lá e foi para o site da Uniandrade, é porque o professor Lísias não colocou ainda o link da gravação, tá? O sistema, por padrão, ele deixa o site da Uniandrade lá. Quando você não coloca Professor, nada, vai para o site. Oi, diga, Jenny. mas na verdade, quando o professor ele passa a aula para nós, diretamente para mim aparece no YouTube já. Então, acho que vai direto para o YouTube. Eu acho que durante a semana ele ainda vai colocar no portal do Isso, AVA, porque isso. sempre aparece lá. É mais ou menos o que eu faço, né? Eu também, eu vou lá, É, porque o que acontece? A plataforma AVA, ela tem uma limitação do tamanho do arquivo. E essas isso. gravações aí das aulas, elas dão em média aí 300 mega, 400 mega, e o portal, né, da Uniandrade não suporta todo esse tamanho. Então a gente é E, obrigado a ir em outra plataforma, e aí, claro, né, todo mundo acaba usando o YouTube, que é o mais popular. Então a e em gente faz a relação, postagem por lá e coloca o link do YouTube no AVA, né? Então é uma maneira de, enfim, de se ajustar aí a limitação de tamanho. Então, em mas relação aos tópicos que estão falando que ele não explica nas aulas, ele só coloca os tópicos lá em todas as aulas, ele explica o que ele colocou no portal. É só olhar a aula dele novamente que vai estar tudo explicadinho, porque eu tenho tudo anotado. Então, ele só coloca os tópicos que ele vai falar e durante a aula ele vai explicando aquilo. É só abrir os slides dele que as pessoas vão ver que ele está explicando o que ele colocou no portal. aí qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, vocês conversem com ele, né, na aula dele e tudo mais. E se é um problema de sistema, né, aí vocês acionam lá a secretaria para vocês confirmarem o acesso. Porque para nós, professores, a gente não vê o perfil de vocês, né? E a gente acaba fazendo aqui, enfim, a gente só acaba descobrindo que a coisa não está funcionando quando vocês avisam. Mas, de qualquer maneira, né, se tiverem dificuldade aí, podem, podem me avisar, eu tento ajudar vocês. Bom, vamos dar sequência aí, e antes da gente começar a aula efetivamente, eu já queria deixar agendado para vocês, e já antecipando, para que ninguém diga depois que sabia, não sabia e tal, dia 29, ou seja, daqui a 2 semanas, né, então hoje é dia 15, nós teremos aula dia 22, dia 29 de março, nós vamos fazer aquela atividade avaliativa que vai valer 30% da nota. Né? Então, para quem não se lembra, a forma de avaliação de vocês, primeiro e segundo bimestre, ela é dividida em duas. Né? Então, sempre 30% da nota vem de um trabalho e 70% da, vamos dizer assim, prova, né? Da semana de avaliação. Então, esses 30% da nota, né, que é resultado de um trabalho, vai ser aplicado dia 29. Tá? Então, o que vai acontecer no dia 29? Semana que vem eu reforço isso novamente, mas só para já deixar bem antecipado. No dia 29, eu vou postar para vocês um texto. Né? Eu vou ainda definir certinho o tema, mas lá na disciplina do dia 29, vocês vão clicar no material de estudo, vai ter um texto, não vai ter uma apresentação, nem nada disso, vai ser um texto. Durante a aula, né, então vocês vão ter esse texto, durante a aula, o que eu vou fazer? Né? Durante a live, mais ou menos nesse horário aqui, eu vou divulgar para vocês a pergunta que vocês vão responder. Tá? Então, o que acontece? O texto vai estar disponível para vocês já pelo menos 10, 15 dias antes. Eu quero ver se eu faço isso essa semana. Então, já vai estar lá. Né? Então, a aula do dia 29 vai ter um texto no material de estudo. Então, a ideia é que vocês façam a leitura antecipada desse texto. Vai ser um texto aí que vai ter 20 páginas, 25 páginas, não mais do que isso. Por isso eu dei uma lida, né? Dei uma lida antes. Aí o que acontece? No dia 29,
né, no horário da nossa live, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar a questão que cada um de vocês vai responder. Aí vocês vão responder individualmente, tá? Vocês vão responder individualmente e vão postar, vão encaminhar um e-mail com a resposta dessa questão. O detalhe é que a resposta tem que ser enviada no próprio dia 29, né? Então, o que acontece? Eu vou divulgar a questão para vocês aqui por volta de 7h15, 7h20, né, até 7h30. Vou deixar a questão aqui para vocês, e aí vocês têm até meia-noite para me enviar. É mais ou menos uma tentativa de fazer um simulado aí, como se a gente estivesse em sala de aula, né? Então, vocês chegam, vocês já têm o texto de apoio, vocês, teoricamente, terão lido esse texto de apoio, e na hora da aula vocês vão receber a pergunta, vai ser uma pergunta para cada, então vocês vão responder individualmente e vão postar para o meu e-mail, né? Eu vou deixar certinho aí divulgado o meu e-mail, tudo certo, para vocês fazerem essa postagem, que tem que ser feita no próprio dia 29. Né? Então, é como se fosse uma atividade em sala, ao vivo. É claro que não vai ser a mesma questão para a sala inteira, né? Aí tem esse outro detalhe. Eu vou deixar para vocês uma tabelinha, né? Eu vou mandar para vocês uma tabelinha, conforme as letras dos nomes de vocês, né? Isso vai formar aí, dentro de uma tabela, a pergunta que vocês vão responder, né? Então, eu vou, no dia da aula, no dia 29, vocês vão receber, eu vou explicar certinho, né? Meu nome é Gustavo, então, Gustavo, eu vou colocar lá, a terceira letra do nome é a letra S corresponde à questão número 5, né? Então, você responde a número 5. Então, mais ou menos nessa lógica aí que eu vou passar para vocês, tá? Então, semana que vem eu reforço, eu falo novamente, né, eu trago essa orientação, mas dia 29, né, então deixem reservado aí dia 29 para, né, efetivamente estar aí participando da aula. Obviamente, como é um trabalho, as respostas serão digitadas, né, enfim, postadas, pode ser até no próprio corpo do e-mail, mas né, fica muito melhor se vocês realizarem no computador, não no celular, tá? Então, se programem aí para o dia 29, na nossa aula, durante, né, esse horário, vocês estejam no computador para conseguir responder. Então, eu vou reforçar isso semana que vem, né, mas já deixar previamente avisado aí todos vocês. Dia 29, o nosso exercício, que vai valer 30% da nota. O texto vai ser colocado lá no portal do aluno, né? Então, no portal do aluno, vocês têm todas as semanas de aula. Eu vou colocar esse texto vinculado à 9ª semana. Nós estamos na 7ª, semana que vem aula normal. Na 9ª semana, eu vou colocar lá no material de estudo esse texto, tá? Esse texto que vai servir de apoio para cada um de vocês resolver essa questão. Aí, óbvio, a presença, né, também vale a resposta da questão, né? Não vai ter chamada naquele dia. Então, já fica avisado, semana que vem eu reforço isso daí para vocês, tá? Bom, vamos seguir com a nossa disciplina. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, esse PowerPoint que está aí no portal do aluno, né, na aula de hoje. E já que vocês estavam falando bem ou mal, né, dependendo do ponto de vista do professor Lísias, hoje a gente vai ter uma aula praticamente de direito tributário, né, com relação aí à parte específica de contribuições, né, contribuições da Previdência, contribuições da Seguridade Social. O que acontece? A gente viu já a aula passada, toda aquela classificação dos contribuintes, dos segurados, na verdade, né? Então, conforme a categoria de segurado que a pessoa se enquadra, ela vai contribuir de maneira diferente. Então, aí que começa, na nossa disciplina, aquele cuidado, né, aquela necessidade de você ir vendo todas as aulas. Porque, por exemplo, hoje eu vou falar aqui que o segurado especial recolhe 1,3%. O que é segurado especial? Né? Se você não teve a aula da semana passada, você não sabe que segurado especial é o agricultor e o pequeno, né, o pescador artesanal. Mas o que é considerado o agricultor familiar?
aí vocês têm que recuperar a aula da semana passada para conseguir entender, né, esses detalhes. Por isso que eu disse, semana passada, e repito, as aulas elas acabam sendo cumulativas. É importante aí que vocês, para vocês poderem compreender, né, vocês precisam pelo menos dar uma passada de olhos aí nos slides das aulas anteriores. Hoje a gente vai falar desse financiamento. O que acontece? O financiamento da Seguridade Social é como que a Seguridade Social arrecada, né, da onde que ela tem recursos para pagar todos os benefícios. Esses recursos, na prática, né, acabam sendo os tributos. Os tributos, e aí uma espécie específica chamada contribuição, né? Então, por isso que eu digo, a aula de hoje, ela está muito próxima, aí, ela acaba sendo, né, uma aula de direito tributário, e já que, né, vocês estavam demonstrando ali que o professor Lísia já estava falando de taxas e tudo mais, provavelmente ele já falou aí que tributo é gênero, dentre as quais, né, as contribuições são espécies. Então, a gente vai dar uma revisitada nisso, e aí a gente avança em específico naquelas direcionadas para a Seguridade Social. Então, é sobre isso, né, que a gente vai falar hoje. Muita gente chama de custeio da Seguridade Social, é a mesma coisa, a mesma lógica, né, custeio o financiamento da Seguridade Social. Bom, primeiro a gente precisa identificar, e aqui esse slide ele acabou ficando um pouco, né, reduzido aí a fonte e tudo mais, porque isso aqui é uma tabela que eu peguei do meu livro, né, que eu tenho de direito tributário. Eu fiz só um print aqui, o colete ficou um pouco pequeno, então quem está, né, com o arquivo aí, PowerPoint, se abrir vai ser melhor, mas enfim, o que eu fiz aqui? Esse quadro aqui resume todas a distribuição de competências tributárias que existem na Constituição. Vocês, eu não sei o quanto o professor Lísias falou, mas o que acontece? As competências tributárias, elas estão previstas na Constituição, né? Então, a Constituição vai dizer quais os tributos cada ente federado vai poder instituir. Então, nós temos lá que União, Estados e municípios podem instituir tal e tal e tal tributo, né? Então, o que eu fiz nesse quadro? Eu peguei toda a Constituição e fiz um quadro. Esse quadro, vocês precisam só tomar um certo cuidado, porque isso aqui é a minha visão, amparada na visão do Geraldo Ataliba, que eu formatei esse quadro, então existem outros autores, aí eu não sei se o professor Lísia segue esse quadro, mas isso aqui é a minha visão, né, com o Geraldo Ataliba, que eu entendo mais correta aí de divisão. E aí nós temos a distribuição de competências, né, União, Estados e municípios. Cada ente federado pode criar as suas espécies tributárias, desde que tenha autorização constitucional. E aí nós temos quais espécies tributárias? Nós temos os impostos, que é esse primeiro quadro maior. Nós temos aqui contribuições para servidores, né, são as contribuições dos regimes próprios de previdência. Nós temos os empréstimos compulsórios, que só podem ser instituídos pela União, por isso que estados e municípios têm aqui um xizinho. As contribuições, e aqui entram as sociais, que é o que a gente vai falar hoje, taxa de pedágio e taxa de polícia e serviços, né, que é bem aquela que o Fabiano compartilhou lá da aula do professor Lísias, né, a taxa de polícia ou de serviço. Essa taxa, e por último, a contribuição de iluminação pública, a CIP, que é exclusiva aí dos municípios. Então, aquilo, são as espécies tributárias aqui distribuídas no quadro. Então, né, só para quem não está conseguindo ler direito, é aquilo, que impostos a União pode instituir? Está tudo aqui, né? O imposto sobre produtos estrangeiros, né, o de exportação, importação, imposto de renda, produtos industrializados, o IOF, o ITR de propriedade territorial rural, sobre grandes fortunas, o extraordinários e o residual, né? Então, são 9 espécies de impostos aqui. Os estados são aqueles 3, né? O ITCMD, o ICMS e o IPVA. Já o município, IPTU, ITBI e o
ISS. Né? Então, são os impostos de cada um dos entes federados. Contribuição para os servidores, cada ente que criar o regime próprio de previdência, isso é descontado do salário dos servidores, então existe uma contribuição para os servidores, isso está lá no artigo 40 da Constituição. Empréstimos compulsórios, eles são exclusivos da União, né? Então, eles têm a característica por serem empréstimos, né? O governo tem que devolver isso daqui em algum momento, né? Então, são os títulos públicos, né? Títulos aí que existiram, né? Da Eletrobras, enfim, empréstimos compulsórios. E aí nós temos a categoria, né? A espécie tributária de nome contribuições. Essas contribuições, elas se dividem em contribuições de melhoria, né? Então, é uma espécie que acho que vocês vão estudar ainda, é uma contribuição que exige uma melhoria decorrente de obra pública. Então, você tem uma casa, o prefeito resolve fazer um asfalto à frente da sua casa e cobrar de você o custo desse asfalto, né? Então, é uma contribuição de melhoria aí que pode ser instituída. As contribuições sociais, essas contribuições, dentro de todo esse quadro aqui, essas contribuições sociais, que está no círculo vermelho aqui, que são as destinadas à Seguridade Social, né? Então, esse específico aqui é aquela que a gente vai falar mais nos próximos slides. Então, vejam, de todo o quadro, né, dessa tabela de espécies tributárias, aquelas que são destinadas direta ou indiretamente aí para a Seguridade Social é só uma espécie de contribuição. Aí nós temos a CID, Contribuição e Intervenção de Domínio Econômico, e as contribuições aí das categorias profissionais, né, SESC, SENAC, SENAR, enfim, o Sistema S, está tudo por aqui. Aí a taxa de pedágio, muita gente joga essa taxa de pedágio aqui junto com a taxa de polícia, mas enfim, e a taxa de polícia e de serviços, aquelas, né, prestação de serviço público vinculado, e por último, lá embaixo, no cantinho, a contribuição de iluminação pública específica dos municípios. Então, vejam, quando a gente fala da questão tributária no Brasil, aqui que surge um dos problemas que a gente verifica, né? A gente tem todo esse desenho aqui de divisão de espécies tributárias, mas dentro dessa categoria de contribuições sociais, praticamente existe outro sistema previdenciário dentro. Por quê? Essa categoria, contribuições sociais, que é destinado à Seguridade Social, ela se divide em vários outros, né? Então, esse item, né, contribuições sociais, ele avança para esse quadro aqui. Isso aqui, a gente já vai ver no próximo slide, decorre lá do artigo 195 da Constituição. Então, vejam, dentro desse quadro, né, a gente pensa, então contribuição social é só uma? Não, infelizmente, né, contribuição social, lá o artigo 149 da Constituição diz que podem ser instituídas contribuições sociais. Ok. Aí ele faz uma relação com o artigo 195 da Constituição. Só que o artigo 195 da Constituição, ele tem vários incisos, né? E esses incisos permitem, né, a decomposição daquelas contribuições em todas essas aqui. Basicamente, a contribuição da empresa, dos segurados, dos jogos de loterias, né, concursos de prognósticos, do importador e uma contribuição residual aí que pode ser instituída. Então, vejam, é esse quadro aqui, né, da esquerda, esse lado esquerdo aqui, que nós vamos aprofundar ao longo da aula de hoje, né? Então, dentro de todo aquele quadro tributário, a gente vai aprofundar, né, ou pelo menos mencionar, vou explicar aí para vocês, essas colunas aqui, essas linhas que vão trazer, né, essa tributação.
o que acontece? Isso aqui é o financiamento da Seguridade Social que a gente diz direto. Por que direto? É aquela contribuição, é aquele valor que é pago diretamente, né, ou indiretamente para a Seguridade Social. Então, quando a empresa paga, isso aqui vai para a Seguridade Social. Só que a Seguridade Social é ampla, né? Tem saúde, tem assistência social e tem previdência social. Então, dentro desse quadro aqui, pode ir para qualquer uma dessas áreas. Mas essa contribuição, ela é uma verba, né? É algo pago pelos cidadãos diretamente vinculado à Seguridade Social. O que existe de orçamento, e aí compõe o financiamento também, é que se falta dinheiro dessa contribuição, que a gente chama e classifica de direto, o governo, a União, ela vai compor o que faltar, né? Então, são os recursos ditos indiretos. Então, veja, né? Vamos falar aí em termos de valores. A Seguridade Social gasta mais ou menos 700 bilhões de reais ano para pagamento dos benefícios. Se essas contribuições desse quadro esquerdo aqui não forem suficientes para custear esses 700 bilhões, da onde que vem o restante? Vem de recursos provenientes aí de outras espécies tributárias da União, né? Então, o que que acontece? Se faltar dinheiro decorrente dessas categorias de contribuições, a União vai buscar, né, dentro de todos esses outros tipos aqui de espécies tributárias, dinheiro para cobrir o déficit da Previdência, né? Então, esse foi um dos grandes elementos, inclusive, que justificaram a reforma da Previdência, né? A gente já falou sobre ela bastante, 2 aulas atrás, explicando, né, mostrando que essas contribuições diretas aqui, elas não cobriam todos os benefícios que eram pagos. Então, ano após ano, a União tinha que pegar recursos da onde? Da cultura, da ciência, da infraestrutura, da qualquer outra área, e injetar aqui na Seguridade Social. Não tinha recurso suficiente. Aí veio a reforma tentando, né, hoje ainda há esse desequilíbrio, mas tentando compor de uma forma melhor aí, esse déficit previdenciário. Então, é daqui, né, que sai aí os recursos para custeio, né, de todos os benefícios, e os benefícios a gente vai estudar ao longo de todo o curso, aí, um a um, né, mais para frente, todos os benefícios. Bom, esse quadro, né, ele traz basicamente a síntese do que está escrito no artigo 195 da Constituição, né? Então, veja, texto da Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, né? Então, vejam que diretas são as contribuições, né, enfim, vinculadas à Seguridade Social, ou indireta, por meio de recursos vindos da União, né? Mediante recursos aí e das seguintes contribuições sociais. Então, vejam, né, lá no artigo 149 da Constituição, tem a previsão, né, que poderão ser instituídas, né, contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e de categorias profissionais. Aí o artigo 195, ele especifica o que são as contribuições sociais, ou quais são essas contribuições sociais, né? Aí a gente vai para os incisos, e veja que os incisos trazem exatamente a divisão aí, e uma demonstração de como, né, como a questão tributária no Brasil é complexa e, né, para quem não é acostumado, acaba virando uma sopa de letrinhas. Então, veja, nós temos as contribuições sociais que são pagas pelo empregador, então, pela pessoa jurídica, ou a ela equiparada, né? Então, o conceito aqui, a gente já vai ver nos próximos slides, é um pouco mais abrangente. Aí nós temos as contribuições que são pagas pelo trabalhador, né? Trabalhador aqui, os empregados. Também, terceiro inciso, sobre a receita de concursos e prognósticos, mais uma categoria. E, por último, do importador, né? Então, o importador, uma empresa que trabalha com importação, ela tem uma carga extra aí de
de contribuições a serem pagas para custeio da Seguridade Social. Então, o que acontece? Só que o empregador, ele ainda tem algumas alíneas aqui que vão trazer mais espécies tributárias ainda, né? Mais tipos de contribuições. Vejam só, nós temos a folha de salário, né? Então, ó, nós temos contribuições sociais a cargo do empregador, da pessoa jurídica, que vai incidir sobre o quê? Sobre a folha de salário, né? Ou qualquer rendimento pago aí à pessoa. Além disso, né, também vai incidir uma contribuição sobre a receita ou o faturamento. E, por último, vai incidir uma contribuição sobre o lucro, né? Então, vejam, o que parece, né, em uma primeira leitura, então o empregador paga o empregado, as loterias e o importador, então são 4. Sim, são 4 categorias, mas o empregador, a pessoa jurídica aqui, ela paga proporcionalmente muito mais, porque os fatos geradores, né, os critérios materiais aqui, os motivos que levam à tributação são vários. Folha de salário, receita, faturamento e o lucro, né? Então, a gente tem aí basicamente 4 categorias que vai virar, né, a famosa sopa de letrinhas aí que a gente vai desvendando aqui aos poucos. Por isso que eu disse, é uma aula bastante vinculada ao direito tributário. Primeiro, né, quando a gente fala aqui contribuição do empregador sobre a folha de salários, qual é a contribuição que incide sobre a folha? É a contribuição previdenciária, né? A contribuição previdenciária que é a cargo da empresa. Existe a contribuição previdenciária que é a cargo do empregado, então elas se somam, mas essa contribuição previdenciária ela é paga pela empresa. Essa contribuição previdenciária é de 20% sobre a folha de salários, né? Então, vejam só, quanto mais empregados, maior é a folha de salário. Quanto maior a folha de salário, maior é a contribuição previdenciária. Então, algumas instituições, ou algumas espécies, né, ou ramos de negócios, a principal custo tributário acaba sendo a contribuição previdenciária. Por quê? Né, existem alguns setores, e aí vamos pegar a própria universidade, né? Qual é o grande custo de uma escola, de uma universidade? São os professores, né? A folha de salário, porque, enfim, né, o professor sai caro, e é um grande volume, né? Claro, tem estrutura física, mas não chega perto da folha de salários. Então, vejam, muitos segmentos, o que pesa aqui é a contribuição, porque é 20%, né? A gente está falando de 1/5 da folha, é pago todo mês pela empresa a título de contribuição. Mas isso ainda tem um adicional, né? O risco ambiental do trabalho pode chegar a 3%, né? Nos próximos slides aí a gente vai falar mais dele, que uma graduação que foi estipulada aí pelo fisco, que vai 1%, 2% ou 3%. Conforme o tipo de prestação de serviço, você tem um risco maior de gerar despesa para o INSS. Então, se você tem um risco maior de gerar despesa, você é enquadrado numa categoria com uma alíquota um pouco maior, né? Então, você se enquadra em 1%, 2% ou 3% aí, conforme a categoria. Então, essa é a primeira linha, né? Veja, aqui a gente já está falando de 23% de tributação, né, sobre a folha. Só que não é só isso, né? Isso é só a linha A. Nós temos a linha B. Também incide, né, contribuição social, também é possível instituir sobre a receita ou o faturamento. E aí nós temos, né, as duas grandes contribuições vinculadas à receita ou ao faturamento, que é o PIS e a COFINS. Né? Então, vejam, cuidado só aqui que é COFINS, né? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né? Não é CONFINS. CONFINS é o nome, né, a região onde fica o aeroporto lá de BH. Né? Então, não é CONFINS, é COFINS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o PIS, né, Programa de Integração Social. Então, a linha B traz aqui a questão de receita ou faturamento, então a base de cálculo desses tributos aqui de nome contribuição serão o quê? A receita ou faturamento. Então, é o que tem de receita, pode acontecer de ser receita bruta ou pode ser só o faturamento, aí, o líquido, vamos dizer assim. Né? Então, a empresa tem que ter lucro para poder ter essa incidência aqui. E aí, nós temos dois regimes de tributação. Né? Então, o PIS e COFINS, eles são dois tributos irmãos, duas contribuições irmãs, então elas caminham juntas, né? Elas têm alíquotas separadas, elas têm aí valores diferentes, mas elas caminham juntas. Por quê? As leis, né, que instituem uma ou outra, elas são cópia uma da outra. Né? Então, todo mundo acha que é uma coisa só, PIS e COFINS. Não é, né? Na verdade não é, mas na prática acaba sendo, porque é a mesma declaração, é o mesmo, né, a mesma base de cálculo, acaba sendo bem parecido, mas não é a mesma coisa, são duas contribuições diferentes. E aí depende do regime tributário que uma empresa adota. Veja, a gente está falando de contribuição do empregador, da pessoa jurídica. A empresa, basicamente, ela pode adotar dois regimes de tributação. Né? Nós temos o regime de tributação pelo lucro presumido ou o regime de tributação pelo lucro real. Tá? Quando a gente fala de lucro presumido, a empresa ela é tributada por uma presunção de lucro. Né? Então, o governo cria lá uma tabela e diz que, ó, se você atua no ramo de comércio, a presunção de lucro é 18%. Se você atua no ramo de prestação de serviço, presunção de lucro é 12%. Enfim, aí você é tributado naquela tabela de presunção. Ou pela tabela do lucro real. Né? Lucro real, aí sim é apurado exatamente o que você teve ou não de lucro. Né? Então, enfim, isso aí é um detalhe muito mais contábil do que... Né? Mas, enfim, é o direito tributário mais avançado aí. Então, conforme o regime tributário que você adotar, você vai ingressar nas alíquotas de 0,65 ou 1,65 aí para o PIS e 3% ou 7,6% para o COFINS. Né? Então, se você ir pelo lucro real, você vai por essas alíquotas menores aqui. Se você ir pelo presumido, você vai por esses valores maiores aqui. Mas, enfim, tudo isso eu estou trazendo só para explicar por que pode ser ou um ou outro. Né? Então, o contador, de acordo com as características de cada empresa, o contador consegue fazer uma simulação e ele consegue dizer para o empresário qual que é o regime que vale mais a pena ele aderir. Né? Ou o lucro real ou o lucro presumido. Tô vendo, né? Conforme essa escolha, né, conforme essa escolha, é que ele vai fazer esse recolhimento sobre a receita ou faturamento. Então, PIS e COFINS aqui também. E nós temos uma outra linha, a linha C, né, que ainda existe a contribuição sobre o lucro. Aí nós temos a famosa CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Né? Então, nós temos também aqui mais uma contribuição. Muita gente chama esse CSL aqui de adicional do imposto de renda, porque ele, na prática, ele adota toda a base do imposto de renda. Ele acaba sendo um adicional aí de 9% sobre o imposto de renda. Enfim, mais uma contribuição que a empresa paga. Então, veja, né, o empregador aqui, ele é tributado nas três grandes, ou nas duas grandes linhas, né, que uma empresa atua, ou na folha de salário, que é a contribuição, ou no seu lucro ou faturamento. Né? Então, ele vai sofrer toda essa incidência tributária aqui. Isso é a empresa que paga. Além da empresa, a gente já vai voltar nisso no outro slide, falar mais detalhes sobre isso.
nós temos a contribuição dos empregados, aí nós temos uma tabelinha própria, muito parecida com a ideia do imposto de renda, né? A gente vai ver essa tabelinha, né, nos próximos slides, mas basicamente é aquele valor que é descontado do nosso salário, né? Quem tem carteira assinada sabe e percebe muito bem, né, que todo mês tem lá um desconto do nosso salário a título de INSS, né? Então tem lá um desconto, é essa contribuição previdenciária aqui que tem fundamento no inciso 2º do 195. Tudo bem, Amanda, fique tranquilo. Bom, além disso, nós temos o inciso 3º, aonde que também incide contribuição social sobre a receita de concursos e prognósticos. É a loteria, né? Então, todo concurso, né, que vai premiar e vai vender bilhetes, em cima de cada bilhete que é comercializado, incide uma contribuição, né? Então, quem joga na Mega Sena, acho que hoje é 4,50, né, Mega Sena, dentre aqueles 4,50 tem lá, né, uma contribuiçãozinha de 5%. Né? Então, não é sobre o prêmio da loteria, e sim sobre a receita da venda dos bilhetes, né, que vai incidir uma contribuição aqui. E, no inciso 4º, nós temos a PIS e COFINS e importação. Então, quem trabalha com importação tem um PIS e um COFINS extra, né? Recebe o nome de PIS e COFINS só para fins de nome mesmo, porque, né, não se confunde com esse PIS e COFINS aqui de cima, né? Então, a contribuição do importador recebe o nome de PIS importação, COFINS importação, mas na prática é uma contribuição sobre a importação, né? E aí ela tem alíquotas aí, né, em média, né, eu peguei aqui o padrão geral, de 2,1% sobre a importação, né, aqui a gente pega com base de cálculo a importação, o valor, né, da importação, e a COFINS de 9,65%. Né? Então, vejam que é esse quadro aqui que basicamente vai se referir o artigo 195 da Constituição, que vai trazer, né, todos os elementos, né, que justificam a contribuição para a Seguridade Social. Só que não para por aí, né? Nós temos ainda os parágrafos desse artigo 195. Né? Os parágrafos que seguem nesse artigo 195 são bem interessantes, aí, porque eles trazem algumas informações importantes. Né? Então, vejam que eu deixei em destaque aqui o parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não pode contratar com o poder público, nem receber incentivos. Isso significa o quê? A própria Constituição diz que quem estiver devendo para a Seguridade Social não pode participar de licitação, né? Não vai conseguir nem a certidão negativa para se habilitar de uma licitação. E se já tiver passada, né, a licitação, já tiver prestado serviço público, ela pode ter problemas, inclusive, para receber o valor se não tiver em dia. Então, é uma forma aí, né, a gente chama isso aqui de privilégios do crédito tributário, né, que são formas do fisco exigir e das empresas seguirem na linha aí, caso não paguem seus tributos. Então, primeiro destaque é esse parágrafo 3º, né? A pessoa jurídica em débito, ela não vai poder aí contratar com o poder público e nem receber qualquer benefício. Outra situação importante desse artigo 195 está aqui no parágrafo 6º. Vejam só, as contribuições sociais que trata esse artigo só poderão ser exigidas após 90 dias da data da publicação da lei. Aí que eu pergunto, vocês já tiveram o princípio da anterioridade lá com o professor Lísias? Anterioridade tributária? Sim, professor, ele falou. Já tiveram? Perfeito. Então é exatamente isso daqui, vejam só. Só que vejam que o princípio da anterioridade tributária, ele divide em duas noções, né? Primeiro, a questão do exercício fiscal, que só pode ter, né, novo tributo e tal, no exercício financeiro seguinte.
aliado a isso, né, aquele princípio, a ideia da noventena, que, né, pelo menos 90 dias da lei que instituiu esse tributo. Aqui, com relação às contribuições previdenciárias, sociais, só aplica a questão dos 90 dias, e não do exercício financeiro. Né? Vejam que está expresso aqui, não se aplicando o disposto no 153B, que é a questão do exercício fiscal. Né? Então, a questão das contribuições sociais aplica-se apenas aí o princípio da noventena, né? A ideia da noventena, lá do princípio da anterioridade tributária. Outro detalhe interessante parágrafo 7º, né? São isentas, aqui existe mais um detalhe técnico, né? Vocês vão aprender isso em direito tributário, com mais detalhes, mas vejam só, toda vez que a Constituição falar que alguma categoria, alguma situação não paga tributo, a gente está falando de imunidade. Né? Então, a gente está falando de imunidade. Aqui, nós estamos lendo o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Então, vejam, a redação da Constituição fala o seguinte, que são isentas, mas, tecnicamente, isso aqui é uma imunidade. Tá? Então, isso aqui é um erro técnico de redação, né? Uma falha técnica na redação do artigo. Então, quando a gente fala são isentas, na verdade, são imunes, né? Então, é uma garantia constitucional. E professor, e daí? Qual a diferença de isenção e imunidade? Vejam, a imunidade está prevista na Constituição. Para você mudar uma Constituição, existe todo um trabalho político por trás disso para mudar a Constituição. Tem que ser aprovado em 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos membros, e blá, 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 enfim, toda aquela dificuldade que a gente sabe de aprovar uma emenda constitucional. A isenção, ela é modificada e alterada por uma lei da União, do Estado, do município. Então, vejam, uma simples lei altera uma isenção, ou cria uma isenção. Né? Agora, uma imunidade é a Constituição que garante. Então, é a garantia muito maior, é um reforço muito maior se você tem uma previsão constitucional, ao contrário só de uma lei. Uma lei pode ser mudada a qualquer hora pelo Poder Legislativo. Né? Então, vejam, é muito melhor ser imune do que só isento. Então, são imunes de contribuição as entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Isso daqui, né, são isentas da contribuição da Seguridade Social. Quais contribuições? Vejam só, a gente acabou de falar. São isentas esse quadro aqui. Vejam só, uma empresa que atua como beneficente, sociedade beneficente de assistência social, não paga contribuição previdenciária, nem PIS, nem COFINS, nem CSL. Vejam o tamanho do benefício fiscal que esse artigo 195, parágrafo 7º, traz. Né? Uma economia violenta de tributos, nesse caso, contribuições. Então, não paga essas contribuições as entidades beneficentes. O que é isso? São as entidades sem fins lucrativos. Né? Entidades sem fins lucrativos que atuam na assistência social. O que se entende por assistência social? Saúde, educação e assistência social. São os 3 ramos aí que se enquadram nesse conceito de assistência social e que atendem às exigências estabelecidas em lei. Basicamente, quais são as exigências? Né? Você não pode distribuir lucro, são os requisitos das entidades sem fins lucrativos. Né? Aí a gente vê, né, e aí vocês percebem, muitas vezes, aí vamos pegar o exemplo da nossa universidade, né, a nossa universidade se chama Uniandrade, né, mas por que vocês, então, pagam uma mensalidade para a Associação de Ensino Versalhes, ou, sei lá como é que está o nome da instituição que está lá no boleto de vocês? Por que não é Universidade Uniandrade, ou coisa assim? Por quê? Né? Porque a associação, né, é o modelo jurídico que se exige para que uma entidade seja sem fins lucrativos. Né? Então, tem que ser uma associação, não pode ser uma empresa.
E aí tem aquele detalhe, né? Então, vocês vocês pagam mensalidade para uma associação. Essa associação, a Uniandrade, ela concede várias bolsas, né? Bolsas, muitos de vocês podem ser até bolsistas. Por que essas bolsas? Essas bolsas, elas representam um dos requisitos para você se ter direito a esse benefício tributário da isenção da contribuição social. Então, o que acontece? A Uniandrade, muito embora vocês paguem mensalidade, seja privada e tudo mais, ela, né, tem aqui esse benefício esse benefício do 195, parágrafo 7º. Isso aqui é o motivo, né, pelo qual as universidades e os hospitais, todos eles são e têm por trás deles associações, né? Então, a PUC também vai ter lá a Associação Marista, a Positivo tem alguma associação por trás, todas as universidades, tirando acho que Tuiuti e Unibrasil, né, todas as outras vão ter aí alguma associação por trás deles. Para quê? Para conseguir esse benefício da Seguridade Social. Os hospitais também, né, hospitais privados, vamos pegar aqui em Curitiba, o Evangélico, o Pequeno Príncipe, enfim, todos os hospitais particulares, né, a maioria deles particulares, inclusive, mas que são associações, né, eles têm como natureza jurídica associações. Por que que isso é importante para uma universidade ou para um hospital não pagar contribuição para a Seguridade Social? Porque como a gente viu aqui no quadro anterior, qual é o grande custo de um hospital? O médico, as pessoas que estão lá. E quanto mais médico e mais pessoas trabalham no hospital, mais é a folha de pagamento. E quanto maior a folha de pagamento, maior é o quê? Contribuição para a Seguridade Social. Então, vejam, esse parágrafo 7º aqui, do 195, ele fundamenta e ele traz na Constituição uma porta para esses atores, né, de saúde, educação e assistência social realizarem planejamento tributário. Numa concepção tributária, não é lógico você abrir uma empresa para cuidar da saúde, da educação, da assistência social. Uma lógica tributária, em razão de planejamento tributário específico, esse parágrafo 7º aqui, é muito mais recomendável que você abra uma associação sem fins lucrativos aí para esse tipo de atuação, né? Então, vejam como, né, um simples dispositivo aqui, ele traz um delineamento prático bem grande aí para a sociedade. Bom, e aí nós temos, né, o parágrafo 12 traz aqui a questão da não cumulatividade da PIS e da COFINS, né, é uma outra lógica, vocês vão ver mais para frente em direito tributário, mas tributo não cumulativo é aquele que aproveita, né, aquele tributo em cadeia. Vamos pegar o exemplo do ICMS. ICMS, cada circulação de mercadoria incide um ICMS, né? Então, só que aquilo, a indústria fabrica por 100, vende por 200 para o atacadista e o atacadista vende por 300 para o varejista. Cada uma dessas etapas incide o ICMS. Só que a etapa anterior já pagou o ICMS da etapa anterior. Então, você aproveita, né? Você só calcula sobre a diferença. Essa é a ideia da não cumulatividade aqui. Mas, enfim, é um direito tributário mais avançado. E eu vou dizer que esses conceitos, muitos deles que eu falei aqui para vocês, quem se interessar vai ter só em uma pós-graduação, né? Não vai ter nem na graduação aí, que são conceitos tributários mais avançados aí, mas só para vocês terem noção, não ficarem naquela vagueza. Bom, continuando aqui, né, e vamos avançar aqui para a questão da contribuição da empresa, né, aprofundar aqui. Como a gente viu lá no slide 4, a contribuição previdenciária da empresa, que a gente está restringindo da empresa, ela tem, né, a contribuição básica, a contribuição previdenciária
né, vamos voltar aqui, esse quadro, esse primeiro quadro aqui, né, a gente está falando desse primeiro quadro aqui, que está avançando, né, está dividindo e trazendo mais detalhes nesse slide aqui. Então, esse primeiro quadro, né, que eu falei aqui do empregador sobre a folha de salários. Eu falei, né, lá atrás que incide a contribuição previdenciária, alíquota básica 20%. Ok. Esse quadro aqui ele tem muitos outros detalhes. Quais são esses detalhes? Está aqui nesse slide 6. Né? Então, a alíquota básica é 20% sobre a folha. Né? Então, a gente viu lá 20% sobre a folha. Além disso, ele contribui para o seguro de acidente de trabalho. Então, é aquela situação, né? Conforme o risco da atividade preponderante de cada estabelecimento, tem um adicional, que pode ser 1%, 2% ou 3%. Então, atividades que, né, evidenciam um risco maior de acidente do trabalho, vai pagar 3%, que é a grande maioria. Né? A grande maioria, inclusive atividades de escritório, porque existe um volume bastante significativo de questões relacionadas a doenças, vamos chamar assim, mentais, né? O estresse, principalmente. Então, não é porque você trabalha no escritório que você vai pagar só 1%, não. A empresa, né? Muitas vezes existem aí as doenças relacionadas ao estresse e tudo mais. Então, a Previdência Social, ela tem um estudo, ela tem números, ela traz aí justificativas para enquadramento conforme a atividade numa dessas categorias. E esse 1%, 2% ou 3%, ele ainda pode ser reduzido ou aumentado em até 100%, de acordo com o fator acidentário de prevenção, que é o FAP. Né? Então, você tem lá 20 mais 3, só que esse 3 aqui ele pode ser aumentado em até 100%, conforme o índice de gravidade aqui, né, que também é estabelecido pelo INSS. Então, vejam que a gente pensa, então é 23. Não, não é 23, ainda tem o FAP aqui. Então, é uma série de padrões e série de determinações aqui de enquadramento, de acordo com a atividade de cada empresa, ela vai sendo enquadrada aqui. Como é que é feito isso? Né? Basicamente, o INSS divulga para o CNAE, né, o Código de Atividades Empresariais. Cada empresa ela tem um registro, esse registro gera um código. Esse código ele é padronizado no Brasil inteiro, na verdade no Mercosul inteiro, e aí, conforme o CNAE da empresa, você acaba ingressando, né, numa categoria ou outra aqui, conforme essa classificação. Então, temos a contribuição 20, mais 1, 2 ou 3, que pode ser reduzido ou aumentado. E aí tem um outro detalhe. Nós temos uma espécie de aposentadoria que se chama aposentadoria especial, que é aquela que vai para as pessoas que trabalham com grande risco, né, à vida. Então, é aquela coisa, é o minerador que trabalha, né, lá na perfuração, é o frentista que trabalha em contato com chumbo, os derivados da gasolina, é o infectologista que trabalha com vírus. Então, essas categorias profissionais, e a gente vai ver isso lá na frente, elas autorizam a pessoa a se aposentar pela aposentadoria especial. Já que essas pessoas se aposentam na modalidade especial, isso significa que elas se aposentam mais cedo. Então, as empresas que dão causa a essa aposentadoria especial, ou seja, empresas que trabalham nesse tipo de categoria, eles ainda têm um adicional aqui de alíquotas, né? Então, conforme a categoria, ela permite uma aposentadoria de só 15 anos, 20 anos, 20 ou 25, eles têm um adicional aqui de alíquotas também, para compensar esse custo extra que o INSS vai ter. Né? Então, nós temos as empresas que lidam nessas faixas, né, nessas áreas de atuação, elas têm mais essas alíquotas a pagar. E aí, por último, né, nós temos a contribuição dos bancos, as instituições financeiras. Os bancos pagam mais 2,5%. Simplesmente porque são bancos, né, existe uma lei que diz que
eles têm que pagar um pouco mais, já que eles lucram tanto em cima de todo mundo, então eles pagam um pouquinho mais. Os bancos entraram com ações aí no Supremo tentando derrubar isso aqui, falando que não tem justificativa, né? De certa maneira, acaba sendo discriminatório, né? Já que eu sou banco, tenho que pagar um pouquinho mais, mas o STF julgou constitucional, falou que é válido, que não tem problema nenhum. Então, instituição financeira paga um pouquinho mais, né? Paga um pouquinho mais aí de contribuição previdenciária. Então, vejam, né, que daquele quadrinho, a contribuição da empresa tem, né, a contribuição previdenciária, que é a cargo da empresa, tem todos esses detalhes aqui também. Bom, eu sei que é pesado e maçante, né? Direito tributário, né, é para quem tem estômago forte. Espero que todo mundo tenha jantado antes de vir para a aula. Antes de eu avançar aqui no empregado, que agora é um pouquinho mais calmo, deixa eu parar a apresentação aqui, vamos fazer a nossa chamadinha, né? Nossa chamada tradicional. Né? Então... Professor. Oi, diga lá. Boa noite, tudo bem? Eu acho que a minha câmera não está funcionando aqui, tá? Tá. Peraí, quem que falou que não viu? É o Isaías. Não tá funcionando mesmo. Tá? Meu computador deu pau na câmera aqui. Não, tranquilo, eu tenho a gravação aqui, eu consigo ver. Bom, então todo mundo arrumou o cabelo, tudo certo? Deixa eu ver se tem mensagem aqui. A Amanda não está presente porque a internet caiu. Não, beleza, eu sempre vou dar uma olhadinha na gravação aí para não ser injusto com ninguém, tá? Então não se preocupem se naquele instante a câmera não ligou, não funcionou, enfim, né? A gente vai tentar ser o mais justo possível aí. Então eu vou dar o print screen. Deixa eu só colar e copiar aqui no meu Word. E aí eu já dou seguimento na aula. É muito mais fácil fazer assim, ficar chamando todo mundo. Tá? A gente perde muito tempo. Vem aqui em print screen, aparece o nome de todo mundo. Tá aí. Tá feito a chamada de hoje. Deixa eu fechar aqui. Bom, então, uma pergunta, vocês estão entendendo o que estou falando? É um assunto bem técnico, né? Vocês estão conseguindo entender o que estou falando? Está dando para pescar, pelo menos um pouco? É aquilo. O direito tributário não é fácil. Vocês estão vendo lá com o professor Lívias. E essa parte aqui, ela é um direito tributário avançado, vamos dizer assim. Né? Via de regra, por exemplo, o professor Lívias, ele nem vai entrar nesses detalhes aqui das contribuições, eu imagino. Então, é um avançado mesmo, né, para quem tiver interesse aí em avançar, mas tá sendo conteúdo, né, pode cair na prova também. Bom, deixa eu compartilhar de novo. Agora a gente entra aqui na parte que talvez mais dói no bolso de todo mundo, que é a parte daquilo que é descontado das pessoas, né, dos empregados. Então, voltando aqui nos slides, né, slide 7, ou penúltimo, nós já estamos acabando, qual é o valor que a gente paga, a gente enquanto empregado? Né? Então, vejam, a gente viu na aula passada as categorias, existem várias categorias de segurados. Então, o segurado que entra na categoria empregado, então lembra, não é só o seletista, lembra que a gente falou de várias categorias. O empregado doméstico e o trabalhador avulso. Né? Então, lembra lá, o trabalhador avulso, aquele que tem uma empresa de gestão de mão de obra e tudo mais. Então, essas três categorias aqui, elas têm, isso aqui geralmente é retido na fonte, né? Retido no nosso limite. Essas três categorias têm esse desconto previdenciário aqui, esse valor é para 2021. Né? Então, ano passado, todo ano isso aqui é reajustado pelo INPC. Esse ano, 2021, está desse jeito. Então, veja, quem ganha até R$ 1.100, desconta 7,5%. Isso daqui é um grande... Eu vejo, né, isso aqui é uma grande injustiça. Por quê? Se vocês pegarem a tabela do imposto de renda, quem ganha até R$ 1.300, mais ou menos, não paga imposto de renda, não tem descontado imposto de renda. Já o INSS tem. Né? Então, vejam, R$ 1.100 é o salário mínimo. Então, a pessoa que ganha R$ 1.100,
de salário bruto, né, na folha, na verdade, ela não ganha R$ 1.100. Ela vai ter descontado lá R$ 80 de INSS. Né? Então, o salário mínimo, que seria, teoricamente, o mínimo necessário para a pessoa sobreviver, mesmo assim, ele tem desconto tributário, que é a contribuição previdenciária. Né? Então, quem ganha até 1.100, desconta 7,5%, aí 1.100 até 2.209, 2.200 até 3.312, e aí 3.300 até o teto, né, o teto do INSS, esse valor aqui, 6.433, desconta 14%. Essas faixas aqui, elas mudaram com a emenda constitucional 103, né, ano passado, isso aqui mudou, no mês de fevereiro, isso aqui mudou, antes era 8%, 9% e 11%. Né, então, vejam que quem ganha mais hoje contribui um pouco mais do que era antes pagava 11% como máximo. Você paga 14% até quanto? Até R$ 6.433. Né? Isso significa o quê? Se você ganha 12 mil, você não vai pagar 14% sobre 12 mil. Não, você vai pagar 14% sobre 6.433. É o teto do INSS. Já que ninguém pode receber um benefício maior do que esse valor aqui, 6.400, não é lógico que contribua-se com um valor maior do que esse teto. Né? Então, para o empregado, o teto de contribuição, ou seja, o teto da base de cálculo é 14% sobre 6.433. Empresa não tem teto. Né? Quando a gente falou de todas essas contribuições, 20% aqui é sobre o total, não interessa o teto do INSS. Mas para o empregado doméstico, trabalhador avulso, o teto é o limite da base de cálculo aqui para a incidência desses 14. Né? Então, se você ganha 12 mil, não é 14 sobre 12 mil, não. É 14 sobre 6.433. Bom, isso aqui é o que é descontado nosso aí no dia a dia. Segurados especiais. O que é um segurado especial? A aula da semana passada. Segurado especial é o agricultor familiar e o pescador artesanal. Né? Aquelas duas categorias lá que a gente viu na aula passada, eles se enquadram como segurados especiais. Quanto que eles recolhem? Eles recolhem 1,3% sobre a receita bruta daquilo que eles vendem. Vejam, eles podem vender todo mês, no caso de um pescador, eles podem fazer vendas mensais, ou um agricultor, ele pode fazer venda por safra, né, ele pode colher 2 vezes por ano. Então, é sempre 1,3% daquilo que ele vender, né, que é a receita bruta sobre a produção rural. Isso não é mensal. Né? Então, o segurado especial, que é o rural e o pescador artesanal, ele não faz recolhimentos mensais, porque a base de cálculo dele é sobre aquilo que ele produz. Então, diferente do urbano, né, do empregado que recolhe todo mês, o segurado especial recolhe 1,3% sobre aquilo que ele produz. Então, via de regra, né, de um modo geral, esse valor aqui pode ser bem menor do que um segurado empregado aqui. Né? Então, é uma outra forma aí de equilibrar, né, o trabalhador rural, o pequeno trabalhador rural, com o trabalhador urbano. Diga lá, Isaías. Professor, uma curiosidade aí. Como é que faz para esse controle do pescador? Por exemplo, ele pesca lá e daí quando ele vende, ele recebe um papel? Como é que é esse controle? Então, eles emitem nota, né? Emitem nota fiscal de produtor rural, né? O pescador, eu não sei o nome certinho, mas o agricultor é o INCRA, né? Eles têm lá o registro no INCRA e aí eles vendem. Claro, né? Isso daqui é sobre aquilo que oficialmente é vendido. É muito fácil aí, principalmente o pescador, né? Ele vender por fora. Todo mundo vai para a praia ver aquelas feirinhas lá, beira-mar, o cara puxa o barco, já vende, não tem documento nenhum, não tem nada. Então, assim, teoricamente, é aquilo que é oficializado, né? Então, por exemplo, se ele pesca e vai numa cooperativa pesqueira, né, lugar oficial, aí ele vai ter o documento, o registro dessa venda. E aí, o que acontece? Quando ele vende para um lugar
oficial, vamos dizer assim, esse 1,3% ele já fica retido lá na hora da venda, né? Então, o responsável tributário por recolher isso daqui acaba sendo a pessoa que compra, não ele que vende, né? Então, existe a retenção do imposto aí para, de certa forma, senão ninguém ia pagar, né, espontaneamente. Então, tem toda a parte de retenção, né, os tributos retidos aí. Então, esses são os segurados especiais, tem um recolhimento específico para eles, né, e não poderia ser diferente. Não tem como eles recolherem aí esse valor cheio, né, mensalmente, se eles não faturam mensalmente. Então, é mais uma prerrogativa aí, tentando equilibrar, né, a diferença dessas categorias. Por último, né, o último slide aqui, a categoria dos contribuintes individuais e os facultativos, né? Quem é a categoria do contribuinte individual? É aquilo que a gente falou na aula passada, os empresários, os sócios, os profissionais liberais, né, os autônomos, enfim, são os contribuintes individuais, e o facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada. Essas categorias, via de regra, elas pagam 20% sobre aquilo que elas arrecadam, né, o contribuinte individual. Então, o autônomo, qual é o percentual que eles deveriam recolher? 20% sobre aquilo que eles ganham, né? Só que, o que acontece na prática? Todo mundo vai para o regime simplificado, né? As alíquotas reduzidas de 11%. Então, 11% sobre o quê? Né? Sobre o salário mínimo. Então, vejam, o contribuinte individual, né, ele tem uma remuneração. Vamos imaginar o sócio de uma empresa. Ele tem uma remuneração. Quanto que ele deve contribuir? Quanto que o fisco, né, quanto que a lei estipula para ele recolher? Estipula que ele tem que recolher 20% sobre aquilo que ele recebeu, limitado ao teto de 6.433. Ok. É a base de cálculo de 6.433. Ah, mas e se ele não recolher sobre esse valor? Bom, ele vai ter prejuízo. Existe toda a questão de sonegação fiscal, que, por uma hipótese, ele pode ser autuado e pode ser aí abrir uma cobrança retroativa daquilo que ele não pagou. Mas qual é o prejuízo individual dele? Quando ele recolhe a menor, 20%, por exemplo, sobre 2.000, qual é o grande prejuízo que ele vai ter para ele mesmo? É a questão do valor da aposentadoria que ele vai ter lá na frente, né? Então, qual é a lógica do INSS? Quanto mais você contribui, a tua base para o benefício lá na frente vai ser maior. Se você contribui pouco aqui, você também vai receber um benefício reduzido, né? Então, existe o prejuízo de sonegação fiscal, né, de você estar pagando a menor do que deveria, mas existe o prejuízo individual, mesmo que você não seja autuado, mesmo que você não tenha nenhum processo, né, administrativo, e depois de cobrança disso, você vai ter o prejuízo seu, individual, de não ter aí uma aposentadoria com valor maior. Mas essas categorias, tanto contribuinte individual quanto facultativo, eles podem, existe autorização para pagar alíquotas reduzidas, né? Então, você pode optar. Não, eu quero aderir ao regime de alíquota reduzida, e aí você paga 11% sobre o salário mínimo. Só que aí você vai se aposentar somente pelo salário mínimo, né? Então, você não vai conseguir receber mais do que isso, né? Então, esses contribuintes individuais, e aí entram principalmente os autônomos, né? Os autônomos, eles acabam fazendo esse recolhimento pela alíquota reduzida de 11%, pelo menos um salário mínimo aí eles vão ter quando se aposentar. Então, se você opta por esse regime de alíquota reduzida, você só se aposenta pelo INSS, pelo salário mínimo. Diga lá, Emerson. Só tem que habilitar o som lá aqui. Professor, essa alíquota de 5% tem dado muito problema para quem precisa solicitar auxílio-doença. Quando eles vão solicitar, a carência não se enquadra e eles acabam não conseguindo.
Sim, sim. O que acontece também, e aí é um outro detalhe, né? Essa alíquota reduzida aqui de 5%, ela se enquadra para o facultativo de baixa renda e também para os microempreendedores individuais. Então, aqueles pequenos, né, empreendedores, eles podem entrar nessa categoria de 5% aqui. Ou seja, né, vão pagar bem menos aí, R$ 55,00 mês, isso para 2021. Só que, ao optar por esses regimes de contribuições reduzidos, você também acaba afastando alguns benefícios, né? Então, você, por exemplo, se você aderir ao regime simplificado aqui de 5%, você não vai ter direito a todos os benefícios previdenciários, né? Você vai ter uma restrição a esses benefícios. E aí impacta também, né, no cálculo de carência e tudo mais, que são questões que a gente vai ver, né, acho que carência até a próxima aula, aí a gente vai ver essas questões. Então, conforme o regime, não é só pagar menos, também os benefícios decorrentes são reduzidos. E aí existe, para os facultativos, né, a possibilidade de fazer um recolhimento de 5% sobre o salário mínimo, mas desde que eles se enquadrem aí como baixa renda, né? Então, o que é baixa renda aí para o INSS? É aqueles que têm ganho até 2 salários mínimos, né? Ganhos aí familiar, né? No âmbito familiar, até 2 salários mínimos, eles podem fazer o recolhimento sobre 5% do salário mínimo, e não 11%, né? Como é a regra. Então, para o facultativo pagar 5%, ele tem que ser de baixa renda. Bom, isso aqui é um esboço, né? Tudo isso aqui é tributo. Tributo é aquela lógica, você não pode escolher pagar ou não, você é obrigado a pagar, né? O tributo é compulsório, então as pessoas devem pagar, né? Então, o autônomo que tem renda, ele é obrigado a pagar. Ah, mas eu conheço meu tio é jardineiro, ele nunca paga nada, ele ganha o dinheirinho dele. Oficialmente, pela lei tributária, ele está sonegando, ele deveria estar fazendo esse recolhimento. Qual é a chance de alguém descobrir que ele não está recolhendo? Praticamente zero, né? Porque quem paga para ele também não exige nota fiscal dele, não exige nenhum documento oficial dele, então, né, fica naquela informalidade, mas pela lei tributária, se o jardineiro cobrou 500 para fazer a roçada, 20% deveria ser destinado aí à contribuição previdenciária. Tanto que em algumas categorias, né, principalmente quando você presta serviço para um local de maior porte, né, ou por uma empresa, por exemplo, o que essa empresa vai fazer? Essa empresa vai falar assim, não, você roça aqui, né, faz o jardim da empresa, mas eu vou te pagar por meio do famoso RPA, né, Requisição de Pagamento de Autônomo, que é um formulário em que a empresa que está contratando vai fazer o quê? A retenção do INSS, né? Então, a empresa, então o jardineiro cobrou 500, o que a empresa vai falar? Não, você vai receber lá 400 e alguma coisa, porque 11% eu vou estar retendo do teu valor para fins de destinação ao INSS, né? Então, vejam só, essa informalidade existe naqueles setores mais básicos, né? É o pintor que vai pintar o muro da tua casa, pessoa física. Então, é aquilo, né? Você não vai pedir uma nota, também não vai emitir uma RPA para pagar o pintor. Agora, quando você presta serviço para uma empresa que segue a lei, né? Ela vai te exigir o tal do, né, o preenchimento do formulário RPA. É um formulário, qualquer um preenche, isso vai para a contabilidade e aí a empresa repassa para o INSS. Então, vai ter essa retenção na fonte. Então, para esses pequenos, né, e essas situações aqui, é muito comum a lei tributária criar aquilo que a gente chama de responsável tributário. Mas responsável tributário é outro assunto, é um assunto aí para direito tributário 2, né, e se vocês... enfim, é uma disciplina que eu costumo dar aí na Uniandrade. Então, o Direito Tributário 2, se vocês continuarem, enfim, se tudo
tramitar aí normalmente, pode ser que eu ensine para vocês aí no semestre que vem. Mas aí, né, a gente não precisa assustar vocês, né? Eu só vou dizer que isso existe, tá? E aqui na esfera tributária, aqui na esfera previdenciária é bastante comum. Tá bom, pessoal? Então, né, não vou assustar mais vocês com direito tributário, em direito previdenciário, mas, enfim, né, direito tributário, ele não é fácil em lugar nenhum, e aqui na Seguridade Social ele também é complexo, né? Mas, enfim, vocês precisam ter essa noção de custeio da Seguridade. Tá bom, pessoal? Não sei se surgiu alguma dúvida, tem alguma questão. Professor, posso falar contigo no final da aula? O Renan, beleza. Isso. Tá bom? Eu também preciso, professor, conversar com você. Calma aí, Emerson falou? Beleza. Isso. Então, eu não consigo falar individual, então, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Não? Tudo certo? Professor, é a Isabel. Oi, Isabel, diga. Professor, sobre a questão da declaração para as empresas, tem o Simples também para as empresas, não tem? Ah, sim, sim. O que existe, assim, toda essa sopa de letrinhas que eu falei para vocês, pode ser simplificado num pagamento único, que aí a empresa adota o tal do Simples Nacional, né? Então, em vez da empresa ficar apurando lá contribuição, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, ISS, né? Não, ela pega tudo isso e paga uma alíquota só, que é o tal do Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional elimina, vamos dizer assim, toda essa necessidade de apurar folha, apurar lucro, apurar... Não, pega e vai direto lá para a receita bruta, né, que é o Simples. O detalhe e o problema, né, é que o Simples ele só é permitido para empresas até de médio porte, né? Então, as grandes empresas não podem aí ter esse tipo de regime fiscal, né, que é o Simples. Obrigada, professor. Eu só queria saber isso e qual que é o limite, porque eu sei que no Brasil tem pequeno, médio e grande porte, as empresas, né? Então, o Simples seria só para a agroindústria? Não, o Simples, eu acho que média empresa hoje, eu preciso até confirmar, mas acho que é quem tem a receita bruta anual, acho que até 4.800.000, né? Eu preciso confirmar porque houve uma atualização aí ano passado, mas para classificar se ela pode ir para o Simples ou não, é a receita bruta anual, né? E acho que é 4.800.000, mais ou menos, parâmetro hoje de média empresa, né? Aí, pequena empresa... Hoje está em 4,8, professor. 4,8, né? Isso. Então, 4.800.000 aí para ser apto a aderir ao regime simplificado, que é o Simples Nacional. Obrigada, professor. Professor, eu acho que eu posso tratar aqui mesmo com o senhor do assunto. Tá bom. Bom, deixa eu só... Então, pessoal, eu acho que os dois são orientandos meus aqui de TCC, de projeto. Então, eu agradeço a presença de todos. Quem quiser se desconectar, fiquem à vontade.